Ô, Eduardo, além da estruturação que fez, e os títulos certamente viriam, né? Se ficasse mais tempo ali, o Flamengo continuaria sendo essa máquina que é hoje. E a mudança também no CT, que você falou que já estava mudando ali para a base. Essa questão de estádio também estava ali no radar, aconteceria também? Olha, a questão do estádio, foi uma preocupação recorrente durante o nosso mandato, porque nós não tivemos o Maracanã, né, em caráter permanente. Então o Maracanã ia e voltava, né? E parava para a Copa das Confederações, parava para a Copa do Mundo, Sim, parava jogava para a na ilha. Olimpíada e tal, né? Então o clube tinha que ficar pulando de um lado para o outro. E eu sempre tive assim a perspectiva assim de que o Flamengo pudesse assumir o Maracanã, né? E nós lutávamos por isso, mas tínhamos que correr atrás de outras soluções, como foi a Ilha do Urubu, como era jogar em Brasília, jogar em Cariacica, jogar em Natal, né? Isso, inclusive, tinha reflexos negativos no time, né? Porque, imagina, aquele campeonato de 2016, a gente praticamente não jogou no Rio. Os nossos jogos, vamos dizer, em casa não eram em casa, eram fora do Rio. Verdade. E ainda assim nós chegamos em terceiro lugar, lá empatado com o segundo, né? Fizemos, se eu não me engano, 72 pontos, né? Que é pontuação De maior do campeão. que o do Flamengo, do Campeonato do Flamengo de 2009, maior do que o do Campeonato do Flamengo de 2020, Verdade. né? Mas, de qualquer maneira, foi uma situação que nos atrapalhou bastante. Então eu estava sempre preocupado com a coisa do Maracanã, de o Flamengo ter o Maracanã como concessionário em caráter permanente, mas durante o governo anterior era impossível isso. Porque, primeiro, a licitação que foi feita para o Maracanã em 2011 ou 12, né, antes de eu entrar na presidência do Flamengo, ela já foi extremamente perversa para os clubes, né? Porque ela impediu que os clubes participassem como concessionários. Não poderiam nem disputar, né? E aí, né, entrou lá o consórcio Odebrecht, né? E com todas aquelas situações também de reformas, isso não dava segurança nenhuma para os clubes. Depois o consórcio Odebrecht ameaçou sair, disse que queria sair, mas aí como a concorrência com o edital impedia a participação dos clubes, né? Aí se cogitou dela poder vender a sua concessão, o seu direito, né, como concessionário para outra empresa. Aí apareceram umas atravessadoras aí, eu não gosto nem de me lembrar disso. E eu sei que a situação era muito complicada. E eu tentei, inclusive, né, junto ao governador, na época, o governador Pezão, né, contra quem eu não tenho nada e que sempre foi muito simpático comigo, desde a época que ele era prefeito de Piraí, eu era gestor lá do programa de municípios do, Pô, maneiro. do, do BNDES, né? E, e eu cheguei a falar com ele uma vez, né? O governador precisa refazer esse edital e deixar que os clubes participem, né? E eu lembro que ele falou para mim assim, não, Bandeira, eu confio em você e tal, eu sei que sua administração é excelente, mas é uma concessão para 35 anos. Como é que eu posso saber que daqui a 35 anos o Flamengo vai ser bem administrado do jeito que é hoje, né? E aí eu falei, pô, governador, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o raciocínio inverso, vamos retroagir 35 anos. Nós estávamos lá em 2015, 2016 e tal. Vamos voltar para os anos 80. Quem eram as grandes empresas brasileiras nos anos 80? O que era o Ibovespa de 85, 86? Né? Sharp, Paranapanema, Merbla, Mapping, VASP, Varig, Transbrasil, Banco Econômico, Banco Nacional. As grandes empresas brasileiras dos anos 80 todas quebraram, né? E os clubes que nos anos 80 estavam lá, meio lá, meio cá, né? Sempre com dificuldades, 35 anos depois estavam lá, estavam aqui ainda. E daqui a 35 anos vão continuar, todos quatro, né? Então, eu falei para ele, é muito melhor entregar isso para os clubes do que entregar para empresas que você não sabe daqui É verdade. a tanto tempo se elas vão continuar existindo. Mas estava já no final do mandato dele e tal, e a coisa acabou não acontecendo. Depois, quando
quando começou o mandato do governador Witzel, né, que depois virou Cláudio Castro, o Maracanã foi entregue para o Flamengo e para o Fluminense, mas não como concessionários, como permissionários, né, em caráter precário. Isso, do ponto de vista esportivo, foi bom, ótimo, porque o Flamengo passou a usar o Maracanã sempre, mas isso não oferece assim, a segurança jurídica e nem econômica para que o Flamengo possa ter o Maracanã em caráter definitivo, como o Botafogo tem no Engenhão, por exemplo, e fazer os investimentos que sejam necessários e tal. Nós ficávamos sempre na esperança de chegar o edital de licitação da concessão. Finalmente chegou agora. Mas chegou cá entre nós uma porcaria do edital, gente. Esse edital é muito ruim. E outro dia ele foi editado e ficou pior do que estava. Então, se continuar esse edital do jeito que está, não vai restar outra saída para o Flamengo, senão procurar um estádio próprio. Vai ser uma pena, porque o Maracanã... Né, por que vai ser o Maracanã sem o Flamengo lá? Com todo respeito aos outros clubes. Né? Quem é que vai pagar aquela estrutura toda, aquele custo operacional enorme? Tá, vai se tornar um elefante branco, né, Eduardo? Vai se tornar um elefante branco. Mas, né, se insistirem com esse edital criminoso do jeito que está aí, não tem como, não tem outra saída. Mas é minha esperança, nós estamos assim, num período de eleições, né, em que esse edital seja mudado, de repente, no próximo governo, já no início do próximo governo, a gente possa ter um edital que permita aos clubes que disputem a licitação, né, e quem ganhar possa gerir o Maracanã por um período longo, com toda a segurança jurídica e econômica para fazer as modificações que o Maracanã precisa, né, e para ele ser um excelente negócio. O flamenguista... Senão, tem que partir para o estádio próprio. O flamenguista, como o senhor, desde nascença, prefere o Maracanã, né, o Bandeira, do que ter que construir uma casa nova, um estádio. O Flamengo tem essa identificação com o estádio também, né? Não, já tem muita identificação com o estádio. Eu tenho, inclusive, saudade do velho Maracanã, que cabia 200 geral e tal. Mas eu acho que não adianta se não for uma coisa em caráter definitivo. Uma coisa de uma concessão de longo prazo. Aí sim, eu acho que dá para pensar no Maracanã, até para ele ter um setor popular. Mas o que não impede até que o clube construa um outro estádio em caráter complementar. Por exemplo, na Gávea, né? Você tem um estádio pequeno na Gávea para jogos assim de menor apelo. Hoje o Flamengo não tem jogo de menor apelo, né? Mas se voltar a ter, mas para jogos da base, para futebol feminino, para fazer shows, né? A Gávea aquele trecho, aquele pedaço ali do estádio lá da Gávea está subutilizado e é o lugar mais nobre do Rio de Janeiro. Você já pensou fazer um show ali? Que coisa o problema, o Bandeira, é que igual lá em São Paulo, o Pacaembu foi esquecido praticamente. Eu sei que o Pacaembu não tem o mesmo peso que o Maracanã. Mas o Pacaembu foi esquecido porque os times todos fizeram estádio, né? Pois é, a gente tem que pensar nisso, né? E o Pacaembu, é claro, que não era do tamanho do Maracanã, mas o Pacaembu era um estádio né, super tradicional, mais velho do que o Maracanã, era dos anos 40, se não me engano, de 1940, né, era um estádio charmosíssimo. Eu gostava muito do jogo do Pacaembu, como carioca. Né, já teve umas vitórias lá, né, umas alegrias. 2 copinhas ali. 2 copinhas, né? Rapaz, tal.